Nós, humanos, somos seres desse tamaninho em relação ao resto do universo. Somos um pequeno grão de areia, como dizem, em um universo vasto. Considerando isso, podemos ser facilmente extintos. Basta uma pequena bactéria ou uma poderosa explosão para que a nossa raça e o nosso planeta simplesmente desapareçam. Você pode até não saber, mas o nosso planeta já passou muito perto de ser destruído. Por exemplo, no dia 12 de agosto de 1883, uma série de cometas passou muito perto de colidir com a Terra. Se isso acontecesse, certamente iria matar tudo, ou quase tudo, em nosso planeta. E não sou eu quem está falando isso. Quem sou eu, não é? Essa história foi divulgada por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México, que analisaram as descobertas de um astrônomo mexicano chamado José Bonilla. Na ocasião, Bonilla registrou que 447 objetos passaram em frente ao Sol por 2 dias seguidos. Na época, ele chegou a publicar sua descoberta em um jornal de astronomia francês. Só que havia um grande problema. Os grandes observatórios, como o Observatório de Puebla e do Novo México, não conseguiram avistar os objetos. E ninguém sabe ao certo por que os outros astrônomos não observaram. Uns dizem que pode ser por causa da distância que os cometas passaram da Terra. O fato é que ninguém sabe dizer por que os outros observatórios não identificaram essa série de cometas. Para calcular o número correto de objetos registrados por Bonilla, os estudiosos usaram uma média dos fragmentos vistos por hora e os multiplicou para um dia inteiro de evento, resultando no total de 3.275 objetos do mesmo tamanho ou maiores do que o meteoro de Tunguska, que caiu aqui na Terra em 1908. Este impacto foi, em estimativas moderadas, de cerca de 15 megatons, ou 1000 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. 3.275 desses objetos bombardeando o planeta durante 2 dias seria o fim do nosso planeta e dos humanos. Nessa época, os cientistas até tinham conhecimento da fragmentação de cometas, só que até então apenas 2 fenômenos como esse tinham sido observados. Hoje sabemos que os registros de Bonilla coincidem com um dos cometas que foi observado no mesmo ano, mas é possível que outro cometa tão grande e assustador quanto também tenha passado despercebido e bem próximo da Terra. É curioso observar que, apesar dos dinossauros terem sido extintos por um meteoro e a Terra ter passado muito perto de ser destruída por cometas vindo do espaço, o próprio ser humano já quase destruiu seu habitat natural algumas vezes. Vamos usar como exemplo a Guerra Fria. Durante a década de 60, os Estados Unidos criaram estações de radar para detectar mísseis soviéticos que se aproximavam e alertar as autoridades sobre um ataque. No dia 5 de outubro de 1960, um desses alertas foi emitido, afirmando que dezenas de mísseis foram detectados e chegariam aos Estados Unidos em 20 minutos. O que aconteceu em seguida foi um pânico entre os militares do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, no Colorado. O pânico acabou quando perceberam que o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, estava visitando Nova York naquele momento. Uma investigação posterior descobriu que o radar confundiu a Lua nascendo sobre a Noruega com mísseis soviéticos. Olha que loucura isso. Já em 25 de outubro de 1962, pouco depois da meia-noite, um guarda viu um indivíduo tentando invadir as instalações de uma extinta organização da Força Aérea dos Estados Unidos. O guarda, preocupado
que a figura fosse um sabotador soviético, atirou contra o indivíduo e ativou o alarme de sabotagem. Isso acionou alarmes de ataque aéreo em todas as bases aéreas da região. Enquanto muita gente estava esperando as piores consequências da Guerra Fria, o guarda confirmou que o intruso era, na verdade, um urso. 2 dias depois, foi a vez de um submarino soviético quase lançar um torpedo nuclear. Na manhã do dia 27 de outubro, um avião de reconhecimento foi abatido pelos soviéticos enquanto sobrevoava Cuba, matando seu piloto, o que fez com que as tensões aumentassem até o seu ponto mais alto. Mais tarde, foi detectado um submarino soviético, o B-59, tentando romper o bloqueio que a Marinha dos Estados Unidos havia estabelecido em torno de Cuba. Um destroyer lançou cargas de profundidade de treino na tentativa de fazer o submarino chegar à superfície. O capitão do B-59, Valentin Savitsky, pensou que o submarino estava sob ataque e ordenou que preparassem o torpedo nuclear do submarino para ser lançado contra o inimigo. Todos os 3 oficiais superiores a bordo do B-59 tiveram que concordar com o lançamento antes que acontecesse. Felizmente, o segundo em comando do B-59, Vasily Arkhipov, discordou e convenceu o capitão a emergir e aguardar ordens de Moscou. Felizmente, Arkhipov teve um olhar diferente dos outros comandantes e evitou o pior. Você deve estar se perguntando, né? Como esses eventos poderiam acabar com o nosso planeta? Bom, toda essa história pode não fazer sentido para quem desconhece a Guerra Fria. Durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram uma relação conturbada e o resto do mundo temia que uma guerra nuclear pudesse acontecer. Os 2 países disputavam quem tinha mais influência no mundo, quem tinha as armas mais poderosas e ainda disputavam uma corrida espacial. Uma guerra nuclear entre os 2 países, visto o que tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki, certamente seria capaz de destruir o nosso planeta. Então, como eu disse, as tensões duraram anos e a guerra nuclear bateu na trave algumas vezes. Apesar das armas nucleares serem uma das maiores ameaças para os humanos, basta uma simples bactéria ou um vírus para dizimar toda uma população. E temos algumas provas disso, algumas delas até recentes. Pois é. Comecemos com a peste negra. Essa doença deixou a humanidade de joelhos. Durante o século XIV, a Europa viu a sua população ser reduzida em cerca de 30% a 60%. A peste negra foi transmitida aos humanos a partir de pulgas encontradas em ratos. Na época, as populações eram vulneráveis e se recuperavam de um período de grande fome, que, combinado com padrões de vida terríveis e falta de ciência e intervenção médica, garantiu que a humanidade não fosse capaz de lidar com a implacável pandemia. Já em 1918, foi a vez da gripe espanhola, matar 5% de toda a população mundial e infectar mais de 500 milhões de pessoas. Tendo em mente que o mundo tinha 1,6 bilhão de pessoas, se 500 milhões destas foram infectadas, isso corresponde a cerca de 30% da população mundial. Além disso, algo em torno de 10 a 40% das pessoas infectadas morreram, e a gripe espanhola pode ter matado mais de 25 milhões de pessoas em apenas 25 semanas. Para se ter uma ideia, a gripe espanhola ceifou a vida de mais humanos em 24 semanas do que a AIDS em 24 anos. Mais recentemente, tivemos a pandemia da Covid-19, que dispensa apresentações. Claro que esses eventos envolvendo enfermidades não seriam capazes de destruir o planeta, e sim a humanidade. Esses acontecimentos nos mostram o quanto somos vulneráveis
pois uma simples doença pode simplesmente dizimar os humanos. Por fim, mas não menos importante, temos um evento que quase aconteceu em 2012. E não estou falando do fim do mundo, que usa o calendário maia como referência. Não. Contudo, neste mesmo ano, uma erupção solar provocou uma poderosa tempestade que passou perto da Terra. Essa tempestade era grande o suficiente para destruir boa parte do nosso planeta. O fenômeno que passou perto da órbita terrestre em 23 de julho de 2012 foi a tempestade mais poderosa dos últimos 150 anos. Só que entre nós, humanos, ninguém se deu conta de que algo tão grande aconteceu. Os cientistas disseram que a tempestade foi parecida com a tempestade Carrington, que aconteceu em 1859, e 2 vezes mais forte que a tempestade solar que deixou sem energia a província de Quebec, no Canadá, em 1989. Segundo especialistas, se o fenômeno tivesse acontecido uma semana antes, provavelmente a Terra estaria na sua trajetória. Então quer dizer que todas essas vezes a Terra e os humanos escaparam por muito pouco? Sim, já batemos na trave algumas vezes. E eu espero que continuemos tendo essa sorte. O que você acha? Escreve aqui para mim. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!